viver com essa perspectiva da eternidade. Numa outra tradução, no versículo 9, fala assim: pela fé Abraão peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, vivendo em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele, da mesma promessa. Quer dizer, ele influenciou para que os seus filhos e os seus netos vivessem com ele, tomando posse dessas mesmas promessas. E o versículo 10, em outra tradução, diz: por que ele fez isso? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E no versículo 13 diz assim: eles admitiram que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. É o que nós somos. Você que já nasceu de novo, a Bíblia fala que agora você é de um outro reino. Você foi transferido do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E hoje você é um cidadão do céu. Então as pessoas falam: você é cidadão duplo, brasileiro e americano. Realmente eu tenho cidadania dupla, tenho 2 passaportes, 2 certidões de nascimento. Mas eu sempre digo, eu sou cidadão tríplice, Porque eu não só sou brasileiro, não só sou americano. Acima e muito mais importante do que ser brasileiro ou americano, eu sou cidadão do céu. E a Bíblia diz que nós estamos aqui na terra como peregrinos. Nós realmente não somos mais da terra. Hoje nós somos, a Bíblia fala, do céu. Você hoje, espiritualmente falando, isso é um fato, eu não estou exagerando, nem esticando. Se você já entregou a vida para Jesus, a Bíblia fala que hoje você não é mais cidadão principalmente da terra. Você agora é peregrino aqui na terra. Você é um alienígena aqui na terra. Você é cidadão extraterrestre. Olha para o seu vizinho e fala assim: sempre confiei que você é um ET mesmo. Agora, o que é, em primeiro lugar, o que é viver em tendas? O que é viver em tendas? Em primeiro lugar, viver em tendas é se apegar ao inabalável. Viver em tendas é se apegar ao inabalável. Tudo aqui nesta vida, nessa terra, é passageira. Tudo vai passar. Daqui a 100 anos, o carro que você acha tão lindo, a não ser que for alguma relíquia em algum museu, não vai valer nada, não é mesmo? Já pensou numa coisa? Qual diferença fará daqui a 100 anos se você tinha um chofé e andava só em limusine, da Mercedes, da BMW, ou se você andava só de transporte público? Daqui a 100 anos, qual diferença vai fazer se você tinha várias empregadas domésticas, funcionárias, ou se você que era uma dessas funcionárias domésticas? Daqui a 100 anos, que diferença vai fazer se você era uma pessoa muito admirada pelos seus talentos, ou se você não era tão admirado aqui na terra? Daqui a 100 anos só vai valer aquilo que você fez para a eternidade. Já pensou nisso? É muito forte. Nós devemos nos apegar ao inabalável. E a Bíblia fala que Abraão, Isaque e Jacó escolheram a viver em tendas porque eles não queriam se apegar às coisas. Eles não queriam se apegar às coisas materiais. Eles estavam olhando para frente, vendo a cidade eterna edificada por Deus, o arquiteto e o construtor dessa cidade. Diz a Bíblia em Hebreus 12, 26 a 29, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado. Quer dizer, tudo que pode ser abalado, vai ser abalado. Tudo que não é eterno, vai acabar. Isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado.
Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, diga por favor, queridos, nós estamos recebendo um reino inabalável. Já que estamos recebendo um reino inabalável, e sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e santo temor, pois nosso Deus é fogo consumidor. A Corrie ten Boom, ela realmente ficou muito famosa porque a família dela, de holandeses, eles estavam escondendo judeus quando houve a invasão nazista lá na Holanda. E depois eles ajudaram, talvez milhares, pelo menos centenas, eu creio, de judeus escaparem dos nazistas. Eles tinham um quarto secreto na casa deles, onde os judeus escondiam. Eles esconderam e cuidaram de muitos e muitos judeus. Aí eles transportavam e tiravam os judeus da Holanda para eles poderem irem para a América, outros lugares, antes dos nazistas os pegarem. Mas depois eles foram descobertos. E agora, mesmo eles não sendo judeus, eles também foram mandados para os campos de concentração do Hitler. E toda a família, se eu não me engano, toda a família da Corrie ten Boom, todos morreram lá. E só ela que sobreviveu. E ela perdoou e amou. E ela se tornou uma grande evangelista, ganhando muitas e muitas vidas para Jesus. Mas ela disse algo muito profundo. Ela disse, nós temos que aprender a segurar com a mão aberta todas as coisas que Deus nos dá. Porque Deus nos dá coisas materiais boas. E Deus não é contra você ter um bom carro, uma boa casa. Deus não é contra essas coisas. Mas o que Deus é contra é você se apegar a essas coisas, como se elas fossem tão importantes. Não. É como a Corrie ten Boom disse, aprenda a segurar com a mão aberta as coisas que Deus te dá. Eu ouvi uma vez do Chuck Smith, que hoje já está na glória, mas ele foi pastor e líder de um movimento de igrejas fenomenais nos Estados Unidos e ao redor do mundo. E ouvi um dia ele contando uma história. Ele falou assim, olha, ele falou que ele nunca havia tido um carro zero. Finalmente ele conseguiu um carro zero e estava muito feliz, né? Apesar de ser pastor, é homem também, normalmente homem gosta de carro, né? E ele, então, finalmente tinha um carro zero e estava tão feliz e cuidando daquele carro. E ele disse que ele admite que talvez ele estava acabando idolatrando um pouquinho o carro dele. Falou que ele foi lá para o centro fazer algumas compras, mas ele garantiu para estacionar bem longe de todos os outros carros, para, né, ficar tranquilo. Quando ele volta, ele vai olhar o carro e tinha no para-choque um amassadinho. Algum outro carro chegou e amassou um pouco. E o pior é que o cara foi embora, nem ficou. Ai, mas ele estava muito bravo. Muito bravo. Ele chegou em casa fumaçando e falando, não acredito, carro zero, o cara faz uma coisa, e tal. Ele falou que a família toda, a esposa e todos os filhos, eu acho que tinham 5 filhos, todos, desde o mais velho até o caçulinha de 5 anos de idade, todos saíram para ver. E todos tentando consolá-lo, né? A esposa dele falou, não, amor, isso não é nada. E os filhos falando, papai, isso é amassadinho, é tão pequeno, nem quase dá para ver. Isso aí dá para consertar fácil. Todo mundo tentando consolar, só o caçulinha. O de 5 anos de idade chegou e não consolou o pai. Ele chegou e chutou o carro. E o pai olhou e o caçulinha falou assim, vai tudo queimar mesmo um dia? Ele falou que através do caçula dele, Deus falou profundamente com ele. Falou, sabe que é verdade? Um dia vai tudo queimar. Todas essas coisas passageiras, um dia vão acabar. 2 lugares que é muito bom você visitar em vez em quando. E eu fiz questão de fazer isso com meus filhos, de levar meus filhos para um desses 2 lugares, pelo menos. Eu fiz questão.
Sabe quais são esses dois lugares que é muito bom você visitar em vez em quando? Inclusive com seus filhos. Um é o lixão da cidade. E você fala para eles, e fala para você mesmo. Sabe aquele sofá lindo, viu, irmã, que você ama tanto? Um dia vai acabar aí. Aquela geladeira Brastemp de 2 portas enormes que sai água e só falta fazer massagem em você. Um dia vai acabar no lixão. Tudo, todas essas coisas materiais. Um dia vai acabar lá, no lixão. Tudo. E outro lugar que é muito bom visitar, em vez em quando, é o cemitério. Porque um dia vai estar vários homens fazendo assim, ó. Se Jesus não voltar antes, vão estar fazendo assim, ó. Em cima do caixão onde está enterrado o seu corpo. Já pensou nisso? É muito sério. A vida é muito passageira. É muito passageira. E por isso é importante não somente estarmos preparados para enfrentar o outro lado da eternidade, né? Quando os discípulos estavam tão empolgados, porque estavam com tanto poder, porque Jesus tinha delegado autoridade para expulsar demônios e tudo, Jesus falou, é verdade, eu vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Isso é Lucas 10, 19. E no próximo versículo 20 ele fala, não obstante, não vos alegreis, porque os demônios se vos submetem, mas sim porque os vossos nomes estão arrolados lá no céu. Então depois, uma vez que você tem certeza que você tem a salvação eterna, pensa bem, essa vida é tão passageira. Qual é a segunda coisa mais importante depois da sua própria salvação? É você garantir levar o maior número de pessoas possível para o céu. Não é verdade? Como isso é tão importante. Então, o que é viver em tendas? Viver em tendas é se apegar ao inabalável. Segundo lugar, viver em tendas é não criar raízes. Não criar raízes. Quando a pessoa vive em tendas, obviamente ela não pode criar raízes aqui na terra, porque ela está toda hora mudando, né? A tenda está mudando de um lugar para o outro. Quantas vezes nós, como cristãos, né, temos a tendência de criar raízes. Quando Deus falou para mim que eu iria pastorear em Santarém, uma igreja que era pequeníssima, né, tinha cultos que dava 10, 5 pessoas, um culto deu 2 pessoas, além de mim, uma era minha irmã Ângela. Mas Deus falou para mim, você vai ficar aqui até ela passar mais do que 8.000, né? E claro, ela passou muito mais do que 8.000. Aí ele falou, depois você vai mudar daqui. E quando a igreja lá estava com milhares, a nossa vida muito boa, muito confortável. Meus filhos estavam sendo criados de uma forma assim, tão fenomenal. O pastor Elielso sabe, lá tinha aquela Gringolândia, lá os missionários americanos, aqueles quintais lindos, aquela situação. Veio uma professora do Canadá para ensinar meus filhos, que mulher de Deus. Tudo eu tinha assim, do bom e do melhor. Do bom e do melhor. Tudo. E a igreja estava explodindo em crescimento. Milhares de pastores já vindo do Brasil todo, do mundo, para visitar a nossa igreja lá. Seria muito confortável só falar, agora vamos desfrutar um pouco, porque eu já ralei na minha vida, agora vou desfrutar. Não pensei 2 vezes, Deus já tinha me falado. Não, muito antes de eu casar com a Andréia,
eu já tinha falado para ela, olha, aqui vai, a igreja ainda era pequenininha. Eu falei, a igreja vai crescer, vai ter milhares de pessoas. Depois nós vamos mudar para Fortaleza, nós vamos ganhar milhares de pessoas, ganhar muitas pessoas do sertão nordestino para Jesus. E depois nós vamos mudar para São Paulo. E nós estamos mudando para São Paulo com umas santas segundas intenções, porque nós vamos ter uma igreja de centenas de milhares, e nós vamos fazer uma base forte para enviar missionários para toda parte do mundo, porque esse é o nosso desejo, é ganhar o mundo para Jesus. E eu falei isso para ela antes da gente casar. E ela sabia muito bem disso. Mas quando chegou o ponto que eu falei, olha, ano que vem vamos mudar para Fortaleza. Ela falou, amor, você está sério? Eu falei, amor, eu te disse isso antes da gente casar. Ela falou, mas e os nossos filhos, eles estão tão bem, um ambiente cristão tão legal, amor, e nossa família, e as coisas. Eu falei, amor, e se minha mãe tivesse pensado assim, quando meus pais estavam nos Estados Unidos, também muito bem, obrigado, e Deus mandou eles serem missionários. Minha mãe não pensou assim, minha mãe veio com criança. Eu não tinha nascido ainda, mas meus 4 irmãos mais velhos eram tudo uma escadinha. Aliás, cada um nasceu um pouco mais para o sul, porque a Ângela nasceu aqui, o Lucas aqui, o Timóteo, meus pais já estavam fazendo um trabalho missionário nos Estados Unidos, no estado de Geórgia, que na época era um estado bem mais pobre, meus pais já estavam envolvidos na obra, e depois a Rebeca, minha irmã, que é bem antes de mim, 4 anos mais velho, ela é penúltima, ela ia nascer no Brasil, só que naquela época não tinha toda, né, a forma de medir como hoje em dia. Então, eles já estavam em Miami para pegar o voo, e naquela época não era jato, não era avião, demorava 32 horas, né, de Miami para São Paulo. Então, eles já estavam lá para pegar o voo, e no dia antes deles entrarem no avião, ela nasceu em Miami. Aí tiveram que adiar um pouco a viagem. Mas minha mãe veio com aquela escadinha. Quando eu falei isso para minha esposa, que é uma grande mulher de Deus e tem um coração missionário também, aliás, foi uma das razões que eu até quis casar com ela, porque eu estava visitando o pai dela e a mãe dela, porque o pai dela era muito contra os evangélicos, mas quando ele começou a ouvir meu programa de rádio, aí o coração dele se abriu. E aí a mãe da Andréia e a própria Andréia, que congregavam na nossa igreja, né, falaram para mim, papai está amando o seu programa de rádio e está tão aberto para as coisas de Deus. Aí eu fui visitá-lo, aí eu fui começar a trabalhar com ele, cuidar dele espiritualmente, e um dia ele chega e fala para mim assim, eu não sei o que eu fiz diante de Deus para merecer essa bênção tão grande. Claro que ele não entendia ainda que nós não é pelos nossos méritos, né? Pela graça de Deus. E eu falei, como assim? Ele falou, minha filha, né? A Andréia na época tinha talvez o quê? 16 anos de idade. Ele falou assim, minha filha chegou para mim e disse que ela quer ser missionária. Bem, eu tinha 26, ela tinha 16, e nós só fomos namorar quando ela tinha 18, 19, mas aquilo já me chamou a atenção. Pensei, mas a menina, a pena que ela é novinha assim, tão novinha, porque ela é linda, ela cozinha bem, porque eles me serviam cada sobremesa, quando eu ia na casa deles, e aí eu falava, eu elogiava, né, que coisa deliciosa, eles falaram, a Andréia que fez. A Andréia que fez. Aí eu pensei, poxa, a menina é linda, cozinha bem, agora quer se missionar. Quando falaram que ela queria ser missionária, aí eu comecei a pensar, quem sabe, daqui a alguns anos, quando ela for mais velhinha, né? E realmente, certo, glória a Deus. Deus teve misericórdia de mim. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu falei da minha mãe para a Andréia, na hora a Andréia falou, é verdade, vamos para Fortaleza, vamos ser missionários. Que alegria, que prazer, que privilégio, que privilégio. Então, o que é viver em tendas é se apegar ao inabalável, que é
é não criar raízes em segundo lugar. Terceiro lugar, o que é viver em tendas é viver com a ótica na eternidade. É viver com ótica na eternidade. Eu vi uma história fenomenal, uma história verdadeira, que aconteceu na Coreia. Porque hoje, Coreia do Sul tem milhões e milhões de evangélicos. Mas teve uma época que a Coreia do Norte, que infelizmente é comunista, invadiu a Coreia do Sul. Por isso que os coreanos do Sul, eles até hoje são muito assim, gratos aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos ajudou a levar de volta a Coreia do Norte para aquela divisa, porque eles tinham invadido a Coreia do Sul. E quando eles invadiram a Coreia do Sul, a primeira coisa que eles faziam, entrar numa cidade, eles matavam o pastor. Porque eles falavam, ele está enganando o povo, religião é o ópio do povo, todas aquelas mentiras marxistas. Então, eles pegaram um pastor e a família deles haviam cavado, isso é uma história verdadeira, eles haviam escavado com as escavadeiras um enorme buraco fora da vila. Chamaram a vila toda para ver, colocaram o pastor, a esposa e os filhos, todos lá dentro do buraco. E falaram lá na frente de todo mundo. Aí, pastor, se o senhor negar a Jesus e admitir que tudo que o senhor está falando aí, na Bíblia, tudo é mentira, nós vamos poupar você e sua família, mas se não, nós vamos te enterrar vivo agora. E o pastor, dizendo às pessoas que estavam olhando, que parece que ele titubeou, porque ele olhou para as criancinhas, ficou olhando, os seus filhos estavam todos segurando as mãos. Dizem que parece que talvez o pastor titubeou. Mas dizem que quando ele olhou para as criancinhas, que estavam todos segurando as mãos, segurando a mão dele, a esposa dele segurou na mão dele forte. E todo mundo viu ela dizer isso. Meu amor, hoje, nossa família toda vai jantar com Jesus. E aí ele falou, é verdade, meu amor. E ele disse, eu nunca negarei o meu Senhor Jesus. E nunca vou negar a palavra de Deus, que é a verdade que liberta. E aí naquele momento, eles ligaram os tratores, os motores dos tratores. E aí dizem, todo mundo que estava assistindo, que ele, a esposa e os filhos, todos com as mãos dadas, começaram a cantar adoração e louvores a Deus. E enquanto estavam cantando, foram enterrando eles vivos. Mas dizem também que depois daquilo, praticamente aquela vila toda, aquela cidade pequena toda, entregou a vida para Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, o que é viver em tendas é viver com a ótica na eternidade. Quarto lugar, o que é viver em tendas é ter como alvo a recompensa eterna. Diz a Bíblia em Mateus capítulo 6, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O que ele está dizendo? Viva de uma tal forma que você vai mandando material, tesouros para o céu. Tudo que você faz aqui nessa vida, você está enviando material de construção para o céu. A Bíblia fala que alguns cristãos mandam palha, feno e madeira. Outros cristãos que estão praticando muito boas obras, ajudando os pobres e principalmente ganhando vidas para Jesus, estão mandando ouro, prata e diamante, pedras preciosas. E olha que a Bíblia fala, no final, quando você for para o céu, se você foi salvo, você vai para o céu. Mas a Bíblia fala que aí todo aquele material que você mandou, tudo isso, claro, é simbólico, mas tudo vai passar pelo fogo.
E o fogo vai queimar a palha, o feno e a madeira. Então, tudo que você faz hoje determina o nível, o seu galardão lá no céu. Isso é muito forte. É uma questão de inteligência. Se eu vou viver de uma forma que é para a eternidade, que essa vida é muito passageira, então eu quero investir em algo a longo prazo. É questão de inteligência. A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 10 a 17, tudo isso que eu acabei de falar, eu não vou nem ler o texto todo, mas no versículo 12 ele fala, se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo. Olha só, eu ouvi uma história, de um pastor que morreu, só que o pastor, infelizmente, não era como o pastor Valdo, como o pastor Elielson, era um pastor relaxado, que, na realidade, ele era muito relaxado mesmo, não tirava tempo na palavra de Deus, nas coisas de Deus, ficava só assistindo televisão, e enfim, não era uma pessoa consagrada. Ele era um cristão sincero, verdadeiro, mas muito relaxadão. E tinha uma viúva muito pobrezinha na igreja dele, que toda hora orava. E a igreja daquele pastor, até que muitas pessoas entregavam a vida para Jesus. Mas no mundo espiritual não era por causa do pastor, era por causa daquela viúva que orava tanto pela igreja. Muito bem. E um dia o pastor morre e chega no céu. A viúva já tinha morrido muito tempo atrás. E o anjo falou assim, vou te mostrar onde você vai morar. Aí ele vai passando, aí está a viúva lá, Claro, agora rejuvenescida, parecendo jovem, mas você sabia que mesmo as pessoas com um novo corpo, todas rejuvenescidas, todos com corpo perfeito, todos bonitos, mas você vai poder reconhecer e saber quem é quem lá no céu? Você vai poder reconhecer as pessoas. Isso é um fato, a Bíblia mostra isso. Então o pastor reconheceu. Uau, era aquela viúva que estava na terra. E ela estava numa mansão, gente. Mas uma mansão de tantos diamantes brilhantes, uma coisa de louco. E o pastor, ela falou, pastor, você viu minha casa aqui? Ele, uau. Aí ele pensou, poxa, se ela, que só era membro da minha igreja, tem uma mansão, imagina a minha mansão. Aí o anjo foi levando, aí foram saindo da cidade, foram lá na periferia. Aí tinha um casebre lá de palha, e o anjo falou, é aqui que sou. Ele falou, eu? Mas aquela viúva. O anjo falou, a gente faz a casa aqui conforme o material que é mandado lá da terra. Foi isso que você mandou. Eu vi uma outra história também. Outra história também de um pastor que chegou no céu, e estava na fila lá para receber o galardão, e bem na frente dele tinha um taxista que congregava na igreja dele. E o taxista chegou lá e deram para ele uma coroa de ouro e uma vara de ouro assim, aqueles galardões. E o pastor falou, esse taxista, ele era meio relaxadão, não era nem tão dedicado. Com certeza eu vou ganhar mais do que ele. Aí chegaram a vez dele e deram para ele só um galadãozinho assim pequeno, simples. E falou, mas peraí, reclamação aqui. Taxista, eu conheci ele. Como que ele ganhou um galadão maior do que eu? Aí a gente falou, não, é o seguinte, é porque aqui no céu é os resultados. Então é o seguinte, o senhor pregava realmente a palavra, mas quando o senhor pregava, as pessoas dormiam. E ele, é o seguinte, quando ele dirigia, as pessoas oravam muito. O que é viver em tendas? Quinto lugar, viver em tendas é criar filhos e netos com mentalidade de tendas também.
O que eu acho interessante é que não foi só Abraão que viveu em tendas. Ele conseguiu, pela graça de Deus, que os seus filhos e seus netos também vivessem em tendas, com a mesma mentalidade. Foram perfeitos? Não. Se você estudar a vida de Isaac, até Isaac teve falhas gravíssimas. Jacó, ainda pior ainda. Jacó teve uma época muito distante de Deus, que voltou. Deixa eu te falar uma coisa, se você hoje cada vez mais consagrar a sua vida com Deus, mesmo que seus filhos sejam adultos, mesmo que você já converteu, eles já eram adultos e tão distante de Deus, mas você tomar posse das promessas de Deus, for perseverante na fé e não abrir mão das promessas, eu quero desde já declarar, não somente seus filhos, mas todos os filhos e todos os netos também vão ter essa mentalidade graciosa, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Agora, pastor, como viver em tendas? Como viver em tendas? Em primeiro lugar, é uma entrega total da sua vida para Deus. Porque a realidade, irmãos, é que tem gente que já entregou a vida para Jesus, mas é entre aspas, nunca converteram de verdade. E eu gosto de enfatizar isso, porque eu não quero ninguém tendo surpresa. Dizem que é uma grande surpresa que muitos vão ter quando morrerem. Por que eu não fui para o céu? Por que essa perdição eterna? Porque nunca, na verdade, nasceram de novo. Agora, como nascer de novo? A Bíblia fala que não é só aceitar Jesus como Salvador. Muitos têm pregado isso. Se você aceitar Jesus como Salvador, vai ser salvo. Você sabe que não tem nenhum lugar na Bíblia que fala isso? A Bíblia fala que não é só, você aceita um cafezinho, a Bíblia fala que para ser salvo, não é só aceitar, é receber, mas não é como Salvador somente, é como Senhor. A Bíblia fala que Ele tem que ser o Senhor, o dono da sua vida. Então, é importante realmente receber. É importante receber Jesus como dono da sua vida, como Senhor da sua vida. Tem uma história que eu sempre gosto de contar, de eles estavam tendo um grande culto, né, cultos evangelísticos na igreja, eram 3 noites de culto evangelístico, um preletor de fora, mas mensagem para a pessoa converter mesmo. E quando terminou a primeira noite, um dos diáconos, né, ele viu uma pessoa nova lá na igreja, sentado lá na fileira de trás, ele chegou ao lado, falou assim para aquela pessoa, estão chamando lá na frente quem quer entregar a vida para Jesus. O senhor não quer ir lá na frente entregar a vida para Jesus? De todo o coração, fazer uma entrega total da sua vida para Jesus? E aquele senhor falou assim, olha, não tenho certeza, mas eu acho que eu quero. Mas eu não queria ir lá na frente. Eu não posso entregar a vida a Jesus aqui. Aí o diácono falou, não, aqui não pode. Quando eu primeiro ouvi essa história, eu pensei, esse diácono muito carnal. Pô, o cara que está falando que talvez quer entregar, pega o cara logo, entrega a vida para Jesus. Da segunda noite, o mesmo cara, e o apelo de novo. Quem quer entregar a vida de Jesus para ir para frente? O diácono chegou lá e falou assim, e aí, o senhor não quer ir lá na frente hoje para entregar a sua vida totalmente para Jesus? Ele falou, eu quero, agora eu tenho certeza que eu quero entregar a minha vida a Jesus. Só que eu não queria ir lá na frente, eu queria aqui mesmo entregar. O diácono falou, não, aqui não pode, só lá na frente. Aí quando eu vi isso, eu fiquei com muita raiva do diácono. Eu falei, eu vou ajoelhar esse diácono, tem que... Né? Se ele fosse da minha igreja, eu ia chamar séria atenção. Por isso que a Bíblia fala, resistiu o diácono e fugirá de vós. Aí, terceira noite, agora o cara estava assim, chorando, aquela catarrada santa, né? Chorando. O mesmo diácono chega ao lado dele e fala assim, o senhor não quer ir lá na frente e entregar a vida totalmente para Jesus? Ele falou assim, eu vou lá na frente, eu faço qualquer coisa, eu só quero entregar a minha vida totalmente. Aí o diácono falou, se o senhor quiser repetir a oração aqui mesmo, o senhor pode. Mas você sabe que, num certo sentido, o diácono estava totalmente certo,
Porque enquanto o cara impunha condições, eu quero entregar a vida a Jesus, mas tem que ser do meu jeito, ele não está entregando tudo para Jesus. Agora, quando chega a um ponto de falar, eu faço qualquer coisa, eu só quero entregar, aí sim, aí pode entregar a vida para Jesus em qualquer lugar, no quintal, no banco, na cadeira, porque agora ele está entregando tudo realmente para Jesus. Amém? Então isso é importantíssimo. Agora, segundo lugar, como viver em tendas, não se apegue ao efêmero. Impressionante como o nosso corpo envelhece, né? Nós não temos nosso corpo glorificado ainda, né? E o corpo vai envelhecendo, a realidade é essa. A gente tenta evitar, né? Tem pessoas que fazem cirurgia plástica, né? Vai esticando, esticando. Tem uma mulher que eu fiquei sabendo que ela esticou tanto, né, a pele do rosto, que quando ela cruzava as pernas, sorria sem querer. Estou brincando. Estou brincando. Mas a realidade é que esse corpo vai passar. Um dia Deus vai nos dar um novo corpo. Amém, queridos? E agora, tem tanto que eu poderia falar sobre isso, mas é interessante, o famoso Santo Agostinho, né? Ele escreveu um livro sobre como vai ser o céu. Como vai ser o céu. O livro é escrito Cidade de Deus. Como é de ouro cristalino, como é uma coisa fabulosa. O livro dele entra em detalhes fenomenais, baseado na Bíblia. Mas, bem antes dele morrer, que ele estava meio morrendo, meio vivo, ele entrava e tinha visões, e ele acordava de novo. E bem antes dele morrer, ele falou essas palavras. Isso aqui é um fato do Santo Agostinho. Ele falou assim: eu vi o Senhor. Ele falou: tudo que eu escrevi, amigos, é palha. Porque ele estava agora vislumbrando o verdadeiro céu e como é. É uma outra dimensão que nós nem podemos imaginar. Agora, por que viver em tendas? Sabe por quê? Por causa do projeto eterno de Deus. Deus tem um projeto eterno de alcançar vidas. Por isso, irmãos, nós não temos um projeto mais emocionante do que viver só para Jesus. Muitos aqui sabem a história dos meus pais, que eles eram pessoas muito bem-sucedidas, né? Minha mãe de uma família de grandes mega empresários, meu pai família de grandes agricultores. Eles tinham, né, muito dinheiro, mas eles deixaram tudo aquilo para vir ser missionários e foram autossustentados a vida toda na obra de Deus. E os meus tios, especialmente do lado da minha mãe, achavam meus pais totalmente loucos, até porque minha mãe, de todas, ela era a empresária número 1, ela era a mais inteligente. Eles todos se tornaram multimilionários. Meus primos com aviões, com Ferrari, meus tios com casa na Europa, cada carro, toda aquela riqueza, e acharam meus pais totalmente loucos por abandonarem tudo e virem dar sua vida na obra missionária. Um dia, eu estou na casa dos meus pais, lá na Amazônia, casa simples, e naquela época as pessoas ainda mandavam muito cartão de aniversário pelo correio, né? E minha mãe tinha completado 65 anos de idade, e lá em cima daquele lugar, né, no quarto dela, onde coloca os perfumes e tudo, ela tinha colocado também os cartões de aniversário. Eu sempre tive essa liberdade de olhar as coisas no meu quarto dos meus pais. Eu fui olhando e lendo os cartões. E um dos cartões foi de um desses tios multimilionários, né, com casa na Europa e tudo. E eu fui lendo. Ele, nessa altura do campeonato, tinha 74 anos de idade. Ele era 9 anos mais velho do que minha mãe. E ele falou: mana, te amo tanto, te admiro tanto. Eu até tomei um susto, falei: uau! Ele está admirando minha mãe, ele que sempre criticava, achava ela doida.
te admiro tanto. Olha o que ele disse, olha que coisa forte. Ele falou assim: eu queria ter vivido a minha vida como você viveu a sua vida. Eu queria ter dado a minha vida para uma causa maior, assim como você fez. E esse tio ainda nos visitou lá na Amazônia. E lá na sala da nossa casa, ele repetiu a oração entregando a vida para Jesus. Alô, alô? Está funcionando. Então, eu quero realmente encorajar todos nós para vivermos assim. Amém? Fique em pé, feche os seus olhos, por favor. O meu pai sempre falava essa frase do grande missionário C.T. Studd: Only one life, 'twill soon be past. Only what's done for Christ will last. Em português é somente uma vida e que nós temos, somente uma vida que nós temos, e logo ela passará. Somente o que é feito para Cristo permanecerá. Eu quero, nesse momento, a primeira oração, eu vou fazer 2 orações. A primeira oração é a mais importante de todas. É para qualquer pessoa que diz: pastor Eibe, eu quero fazer igual aquele homem com o diácono. Eu quero entregar minha vida totalmente, mas totalmente para Jesus. Talvez você diz: eu já entreguei, mas eu estou sentindo vontade de confirmar ou reafirmar essa decisão diante de Deus e diante dos homens. Isso é muito forte, porque Jesus disse: aquele que me declarar perante os homens, eu declararei perante meu Pai que está no céu. E o próprio Jesus também disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também envergonharei dele. E eu quero orar com você aqui, e você, eu vou te chamar aqui na frente. Você vai ficar de frente para mim, de costa para a audiência, e você vai repetir uma oração comigo, entregando a sua vida totalmente para Jesus. Pastor, eu não dou conta de viver para Jesus como eu devo. Seja bem-vindo ao clube. Nenhum de nós damos conta. Por isso que a gente precisa da ajuda dele, da ajuda do Espírito Santo. Por isso que a gente entrega a vida para ele, porque ele dá conta. Então, se você fala: eu quero entregar minha vida totalmente para Jesus, aonde você estiver, levante a sua mão, que eu quero orar com você.